Fala galera do bem, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Papo Binário. A gente está aqui com o Pedro Lamarão. Pedro, obrigado por vir, brother. Valeu por aceitar o convite. Claro. Bom, estamos estreando a nossa gravação no YouTube Space, aqui no cenário do Boteco, que a gente conseguiu depois que o canal chegou a 10 mil inscritos. Então, muito obrigado a você que está inscrito aí, seguindo a gente. A gente tem muito a agradecer. E, sem mais delongas, vamos começar aqui um assunto com o Pedro, que topou gentilmente vir nessa entrevista para falar um pouquinho do trabalho dele, do que ele tem feito, do que ele já fez, como ele está atuando, né, na área de desenvolvimento. E aí, Pedro, o que você faz hoje, exatamente assim, profissionalmente? Hoje eu me desdobro entre um papel de gerência e um papel de desenvolvimento, né? Meu cargo hoje na empresa é diretor de desenvolvimento, mas essa é uma pequena empresa de assim, pouco mais de uma dezena de funcionários. Então, uma empresa tão pequena, o corre é colaborativo, né? Então, apesar de eu ter um título de diretor dentro da empresa e tenho a responsabilidade estratégica que corresponde, eu passo boa parte do meu tempo com a mão no teclado programando. Desenvolvendo mesmo. Sim. E esse desenvolvimento que vocês fazem lá, tudo em C++? Como é que é a história? A gente privilegia o C++ por razões práticas, né? O foco da nossa empresa, a Prodis Technologies, é segurança, especialmente prover implementação de protocolos de segurança para o sistema financeiro. Uau! Então, boa parte do tempo isso envolve programar alguma coisa envolvendo a rede e boa parte desse tempo a gente está programando algum hardware que fala pela rede. Então, na hora de programar um protocolo de comunicação máquina a máquina, a gente corre para o C++, que é familiar e eficiente. E seria a linguagem mais indicada para isso? Eu diria que sim. Você diria que sim? Especialmente para o tipo de hardware que a gente programa, né? Que são hardwares em que o protocolo típico não é texto, como um HTTP, ele é aquele embaralhado de bits. Certo. Então, diferentemente de um Java, por exemplo, o C++ ele permite você ficar criando as estruturas na memória de maneira muito precisa, né? Uhum. Você tem uma maneira muito mais precisa de especificar, por exemplo, padding das coisas, ou alinhamento de matriz, enfim. Então, o C++ é mais expressivo para a gente nesse momento. Para um acesso um pouquinho mais, a parte baixo nível dele, seria isso? Pois é, é análogo ao SN1, aquele negócio que, por exemplo, essa semana mesmo eu estava programando um hardware para ambiente FT, né, para meios de pagamento. A mensagem do protocolo ali parece SN1, parece aqueles PDU do SN1. Empacotar esse troço numa linguagem diferente do C, do C++, é muito mais enjoado. Entendi. E você foi desenvolvedor, ainda desenvolve, mas hoje você tem um cargo de gerência, mas você desenvolveu há muitos anos, né? Você comentava aqui com a gente antes. Sim. E toda essa história, todo esse envolvimento com C++, né? Você diria que hoje no Brasil existe um grande campo aí, é legal aprender C++ para quem está começando, quem está vendo aí com a gente o canal, vale a pena investir nessa linguagem? É uma linguagem comercial? Onde é que o cara pode chegar com isso? Está em alta? No Brasil e no mundo, talvez? Eu não sei dizer se ela está em alta. Uhum. A última vez que eu vi uma pesquisa do Stack Overflow, por exemplo, né, isso não me pareceu estar em alta. Tá. Eu acho que o mercado C e do C++ ele continua e vai continuar por um bom tempo ainda, porque existem casos como esse que eu apresentei. Casos em que você tem que interagir com algum tipo de dispositivo e o protocolo de interação não é alguma coisa human readable, é alguma daqueles empacotamentos de bytes. E é muito inconveniente você trabalhar com byte empacotado em linguagens que foram feitas para trabalhar com esses protocolos human readable. Certo. Que é o caso do dispositivo que eu estou programando essa semana. A minha equipe ela se divide entre C++ e Java, principalmente hoje. Uhum. E a gente corre para Java, onde a gente não está preocupado com hardware, mas está preocupado com integração. Quando eu tenho que oferecer API para alguém, provavelmente esse alguém vai me consumir pela JVM. Entendi. Então, quando eu venho para cá, eu vou programar Java. Mas quando eu preciso falar com hardware, eu nunca faço em Java. É muito chato. O Java não foi feito para isso. Tá. Então, na medida em que a gente tem essas máquinas ainda no mercado, e vai ter mais ainda, porque você tem novas questões como a indústria 2.0, por exemplo, que está querendo tornar mais inteligente a fábrica.
Na hora de você programar um aparelho de fábrica, você vai programar em C++ com certeza. Ou C ou C++, nessas linguagens irmãs. Legal. E essa pergunta, essa questão que você levantou aí das linguagens irmãs, eu mesmo tenho muita dificuldade de entender até que ponto é essa irmandade, entendeu? Porque estudando C, assim, que parece ser uma migração natural de, vou aprender programação. Aí, sei lá, começa com C, ou talvez comece com Python, alguma coisa assim, na universidade. Coisa assim. Eu mesmo tive aula de C na universidade. E C++ nunca foi falado, né? Rolava uma lenda do tipo assim, o que é C++? É o C orientado a objeto. E eu acho que isso é mentira, né? Eu não acho que seja tanta mentira, mas essa provavelmente foi a proposta original do desenhista original da linguagem. Uhum. Quando a história que ele conta é uma história mais ou menos assim. Tá. Que ele programava C, aí ele ficou meio assim, isso aqui tá meio antigo, tá todo mundo falando de classes, então eu vou botar umas classes aqui. E no que ele fez isso, projetando um compilador que compilava de C++ para C, o compilador original. Ok. A partir daí ele foi desenvolvendo C++ nas direções que a gente conhece hoje. Mas assim, provavelmente o C++ que ele desenvolveu naquela época era C com objetos. Certo, entendi. Essa evolução para ir da programação orientada a objeto. Então, e falando nessa evolução, ela evoluiu bastante, né? E eu vejo muita coisa falando sobre C++, novas especificações, novos recursos e tal, e pouco sobre C. Se eu não me engano, C, a última foi em 2001, a especificação, 2011, não tenho certeza? 2011. 2011, né? É irmão do C++. O C++, a mim parece que o grupo de trabalho do C++ acordou junto com o grupo do C. Meio que numa relação ali. Eu não vou saber dizer quem que acordou quem. Tá. Mas você vê que a gente teve C++ 10 e C11, muito próximos lançados um do outro. Certo. Bom, e o C++ continua em grande desenvolvimento aí, você comentava que vários compiladores, antes da entrevista a gente trocou uma ideia aqui, estão correndo atrás para se atualizar, né? E desses recursos aí, o que tem de novo? Além da orientação a objeto, o que dá para dizer, não só dessa última especificação, mas no geral, o que dá para dizer hoje que tem de vantagem no C++ em relação ao C? Porque em relação às outras linguagens você já explicou na questão de protocolo e tudo. Sim, para o tipo de trabalho que eu faço, eu vejo essa diferença. Sim, mas em relação ao C, além da orientação a objeto, o que mais a gente tem de vantagens? E também se você quiser falar das novidades que tem vindo aí. Vantagem é controverso. Tá. Porque o programador C vai dizer que isso é tralha, não é vantagem, né? Tá bom. Mas, assim, eu sou programador C++. E apesar de eu ter dito que programei C++ essa semana, não é verdade, eu programei C. Eu não vejo mais a diferença. Certo. Para mim, o compilador C é um compilador C++ que não me obedece. O C++, ele é muito parecido com o C na sua essência, né? E do meu ponto de vista, isso significa que são linguagens que permitem você manipular a memória de maneira muito precisa. Beleza. Vamos supor, por exemplo, que você chega ao ponto de ter que programar um registrador de uma máquina. Você tem que colocar os bits numa precisão muito específica, né? Essas linguagens foram feitas para você fazer esse tipo de coisa. Outras linguagens não foram feitas para isso. Uhum. E o que o C++ tem de diferente do C, então? Maneiras de você expressar essas relações. Então, por exemplo, a primeira coisa que o C++ teve de divergência com o C, isso é bem antigo, foi justamente a orientação a objeto. Foi isso que o fundador, eu não ouso dizer o nome dessa pessoa, que é impronunciável. Certo. Mas que o fundador do C++ colocou ali dentro. Os templates vieram depois. Possivelmente os templates foi a grande segunda novidade do C++. Você consegue explicar pra gente rapidinho o que é templates? Porque eu acho um conceito realmente bem template diferente. É um conceito esquisito, mas um template é um gerador de código. Tá. O que você expressa num template é um gerador de struct, por exemplo. Ok. Aí a pessoa fala para você, mas eu instanciei o template. O que significa isso? Significa que você pegou aquele negócio e pediu para ele gerar uma particularização. Então, por exemplo, se você tem um template que ele é quase todo idêntico, só que quando muda de double para int varia um pedacinho no cantinho, por que o template é útil? Porque você expressa ele de uma única vez, e ao invés de escrever int aqui e double aqui, você põe um T maiúsculo, por exemplo. Entendi. E aí quando você precisa que ele seja específico, você diz para o compilador, faz um double para mim. Aí por debaixo dos panos ele gera tudo para você. E você não vê.
Isso aqui é a especialização do template. É uma máquina geradora de código. Legal. Esse é um recurso exclusivo do C++, não? O template C++ não tem precedente. Uhum. Né? Linguagens como Java e C Sharp tem uma coisa parecida que eles chamam de generics. Ok. A sintaxe é parecida e a usabilidade é parecida. Mas o template é um verdadeiro gerador de código. Tanto é que se você usar mal o template, você vai ter 200 vezes a mesma função no teu binário, ocupando espaço, com variações que são inúteis. Entendi. No caso de um C Sharp, não. Na verdade, ele gera um código só e por debaixo dos panos ele mete um void. Certo. Por algo assim. Pode crer. Bom, e desses recursos novos? Você falou do template, a orientação a objeto, que também é muito interessante, coisas que não tem no C. E do que vem de novidade aí? O C++ parou não, né? Mas lançou a especificação 17, né? Lançou C++ 17. Se não me engano, C lançou alguma coisa também. O grupo de trabalho ISO do C não está parado, não. Eu só não estou acompanhando. Certo. Mas o de C++ você tem acompanhado? Tem visto o que está rolando? E o que está rolando lá? O que tem para sair aí? O que você acha que é legal? Depois de ter lançado o C++ 11, que veio com uma mudança que mudou a vida de muita gente aí no mundo, porque o C++ passou a contemplar especificamente multithreading. Agora, C++ compreende o que é uma máquina multithreaded, um programa multithreaded. Nativamente? Sim. A norma, ela especifica uma máquina hipotética, né? E agora, essa máquina hipotética, ela contempla a possibilidade de múltiplos threads e especifica o que é um programa correto. Então, o conceito de data race, por exemplo, agora está especificado na norma. Legal. Isso foi uma grande diferença no C++ 11. E outras pequenas coisas que vieram que estão começando a ser arredondadas agora. Ao que me parece, o C++ 17 foi meio bug fix. E uma das grandes coisas aí que eles melhoraram foi o uso de lambda. O C++ agora contempla lambda. Isso foi melhorado. Já tinha e melhoraram. Sim. E você consegue explicar pra gente o que é esse uso de lambda também? Assim, rapidinho? O conceito de lambda vem da programação declarativa, linguagens como Lisp, né? Certo. Que trata de você... E para o programador C++, a mim parece que o grande segredo é você ter algoritmos genéricos que você vai, por exemplo, você tem um find if, por exemplo. E você vai parametrizar o seu find if com um predicado que decide se está correto ou não. Uhum. Isso é uma coisa mais interessante do que você simplesmente botar um valor ali e presumir que o find procura por igual. Você pode querer procurar por uma propriedade diferente de igual. Certo. Por exemplo. Tudo bem, mas como é que você especifica esse parâmetro aqui? No C antes do 11, o que você faria? Você escreveria uma função fora do teu bloco local, lá em algum lugar, daria um nome para ela, sei lá, whatever. E usaria de alguma maneira, algum truque de linguagem qualquer para transformar ela parâmetro aqui da tua chamada nesse momento aqui no teu bloco local. Você perde localidade de programação com isso. O programador que lê essa linha vai ter que ir para outro lugar para descobrir o que esse isWhatever vai fazer. Uhum. O Lambda permite você escrever o isWhatever inteiro numa linha só, aqui. A grande utilidade do Lambda para programação genérica do C++ é essa. Você não precisa mais de uma função nomeada que está em algum outro lugar. Você escreve ela inline, ali dentro mesmo. Legal. E só tem utilidade na programação genérica? Não. Você está dando um exemplo... É um exemplo de valor imediato. Para quem já programa STL, por exemplo, já tem um find if em algum lugar, a possibilidade de botar um lambda ali já é imediata. Legal. Não, eu te faço essas perguntas porque a maioria do nosso público que está começando programação e tal, eu imagino que não tem ideia, né, do que seja programação genérica, né, do que seja de como utilizar esses recursos do C++, por exemplo, porque fica uma herança assim muito estruturada do C, né? Então, tipo, sei lá, loop, condicional, tipos de variável e estrutura e acabou, sabe? Então, esses recursos novos aí são, sem dúvida, muito interessantes para essa galera, porque pode melhorar em muito, né, a efetividade, tanto de código quanto de desempenho também. Existe uma promessa de desempenho no caso do template, sim, mas é uma promessa que ela vai ficar a cargo do compilador. Certo. Né? Qual que é a teoria da coisa? Né? Se eu quero escrever uma função, se eu quero escrever um conjunto de funções que trabalha, sei lá, uma lista encadeada de qualquer coisa em C,
eu vou acabar trabalhando com void. Uhum. Mas quando eu coloco um ponteiro para void, o compilador perde informação de tipo, começa a ter que chutar alinhamento e aliasing e uma série de coisas que eu estou falando aqui, mas não é da minha área de especialidade, perde oportunidades de otimização. O C++ ele vai tentar recuperar essas oportunidades de otimização, porque se você faz o teu lista encadeada em template, na hora que o compilador esmaga o template para o teu int, o código que cospe daqui não é genérico para void, é um específico de int. Aí supostamente o compilador já vai ter as oportunidades típicas que essa informação vai dar para ele, para otimizar por debaixo dos panos. Mas se isso vai acontecer ou não, é magia negra. Entendi. Nossa, mas incrível. Acho que principalmente nessa área de embarcados, onde a otimização faz uma grande diferença e tal, ou de alto desempenho, né? No caso que você desenvolve para sistema de pagamento e tal, precisa de alto desempenho, né? Sim. Tem situações em que a gente luta pela latência da operação porque trata-se de uma, sei lá, compensação de título numa clearing. Aí não vai chegar ao alto desempenho, sei lá, de um... Sei lá, não vou saber comparar, né? Mas tem lugares em que a latência vai ser importante, sim. Uau. E aí, nesse caso, poxa, para ter essa flexibilidade com baixa latência, o C++ parece ideal, né? Ele está procurando isso, né? Até pouco tempo atrás, e quando eu digo isso, eu estou falando de algo que não nasceu ainda, mas já tem protótipo, que é o Concepts. Ah, legal. O preço que se pagava por isso era que se você errasse o código do programa, o compilador ele ia gerar umas 3 ou 4 páginas A4 de erros na saída. Porque a maneira como os compiladores até então implementavam templates era literalmente um gerador de código C++ dentro de si, né? Então Sim. os erros de sintaxe começavam a montar uns em cima dos outros e tornar aquilo ali uma coisa muito difícil de usar. Então o template ganhou uma reputação muito ruim, porque apesar de ele ter essa capacidade de magia negra, caso você faça correto, se você errar, ele te pune com uma punição muito exagerada. Sim. As pessoas que estão pilotando lá o C++ inventaram uma maneira de controlar esse problema, que eles chamam de concepts. Fundamentalmente, qual que é o problema? Vamos supor que eu pego, sei lá, o vector do C++. O vector do C++ ele implementa um array contíguo genérico. De qualquer coisa que você escreva lá, seu struct. Mas é possível você escrever um struct em C++ que você não pode, sei lá, dizer assim, tx igual a y, a atribuição básica de valor. Porque ele não permite atribuição. Ele não permite. Se você pegar esse tipo e botar no vector, o vector vai te cuspir umas 3 páginas de erro. Ok. Porque ele assume que ele está trabalhando com alguma coisa copiável, e lá dentro do código dele tem um montão de linha que tem o igual lá atribuindo valor. Se você pega o vector e coloca o teu negócio que não é copiável, cada uma dessas linhas é um erro. Nossa. E o compilador, ele não saca que tem esse problema conceitual entre o teu T que não é copiável e o vector que exige isso. Então ele vai cuspir erro por erro, por erro, por erro, por erro, por erro. Sim. E o Concept resolve isso? O Concept está procurando uma maneira de os programas dizerem isso explicitamente. Eu sou um vector e eu só funciono com coisa copiável. Legal. Aí se eu pego o vector e ponho um negócio não copiável ali, o compilador vai cuspir um erro. Vector com coisa não copiável está errado, paramos por aqui. Muito melhor. E aí a usabilidade volta a nível de ser humano programando o computador, né? Não é mais uma questão de feitiçaria. Né? Que legal, velho. Para fechar, para quem está afim de entrar nessa área, se você quiser contar um pouquinho assim de como você começou e o que você deixa de dica, né? Certamente você tem muita experiência nisso, então provavelmente você passou por muita coisa que funcionou e que não funcionou, investiu tempo estudando X ou Y. O que você deixaria hoje para alguém que quer se tornar um programador profissional em C++, né? De dica? Né? Vai por essa área aqui, estuda isso daqui, corre atrás desse sistema aqui, o compilador tal, não sei, o que você diz? Eu tenho 2 dicas básicas que eu daria. Né? A gente já não está mais vivendo um problema de ferramenta. Tá. Alguma coisa mágica aconteceu, o C++ voltou a ser um queridinho das fabricantes, e está todo mundo correndo atrás das normas. Então até o Visual Studio, que era um compilador considerado ruim, hoje ele está quase conforme ao 2017. Então Legal. eu acho que as ferramentas já não são mais um diferencial. Para mim o diferencial são 2 coisas.
Primeiro é que o C++, C e C++ são linguagens de nicho. Então, apesar de ser possível, é surreal você escrever um website dinâmico em C++. Uhum. Então, eu acho que se a pessoa deseja seguir por esse caminho, ela mapear esse nicho. Como, por exemplo, trabalhar com segurança, por causa da importância do OpenSSL. Ou então trabalhar com automação, porque as máquinas são mais fáceis de programar em C. Ou então nichos de embarcados. Por exemplo, eu tive a oportunidade de trabalhar com televisão digital. Televisão digital você vai programar em C++ ou C. Então, procurar mapear esses nichos. E a segunda dica que eu tenho é a de que é muito fácil para a pessoa que mergulha no mundo do C++ ou do C ficar fascinada pela otimização, justamente pela promessa de otimização. Então, é comum que as pessoas que estão procurando estudar esse negócio, elas fiquem se debruçando horas sobre a otimização de uma única função. Isso é muito bacana e gerador de expertise, mas para mim, o grande pulo do gato é você procurar escrever programas do mundo real, programas úteis. Porque os problemas das pessoas com o software são muito enjoados e atender os seres humanos é muito difícil. É muito mais difícil atender um ser humano com um programa que vai atender a ele do que otimizar uma função para mim. E esse negócio leva os programadores a ficarem muito enrolados com a própria profissão. Desprenderem muita energia numa coisa que... Que é importante talvez para uma máquina, mas que tem 3 seres humanos que estão esperando... E não tanto que eles estão esperando você, mas eles estão esperando por um programa que funcione para eles. Então essa questão de usabilidade de programas e API, inclusive, eu acho que é um lugar bacana para se debruçar. Legal. Pô, cara, incrível, incrível. Foi uma entrevista muito legal, tratamos de um assunto aqui que a gente não tinha tratado ainda. E essas dicas aí de desprendimento de energia na otimização, tomar cuidado, fazer um mapeamento de onde vai escolher para atuar com C++, tem nicho, né? Como você comentou. Eu vejo hoje você vê assim. Que existem largos nichos, mas são nichos. Que legal. Cara, muito obrigado. Foi incrível, valeu mesmo. Muito boa essa entrevista. Acho que a galera vai curtir muito aí, saber um pouquinho mais sobre C++. Né? E é isso, galera. Fica a dica aí, né, do Pedro, as dicas do Pedro. Se você curtiu, dá essa força pra gente, compartilha, dá o like, faz todo aquele processo lá pra gente continuar com as entrevistas aí. Vem muito mais por aí e fica ligado. Valeu!